a primeira sessão de hoje. O nosso apresentador é o professor Oscar Rodrigues, que graduou pela Universidade Federal de Uberlândia, fez o mestrado e o doutorado pela Unicamp, o doutorado com uma parte de sanduíche na Universidade de Delft, na Holanda, e atualmente é pesquisador doutor da USP, e pesquisador associado da Delft University na Holanda também, ou melhor, foi, né, por 2 anos. É professor do Departamento de Engenharia Mecânica daqui da USP de São Carlos, né, e membro da Escola Holandesa de Mecânica dos Fluidos desde 2002. Passar a palavra para o Oscar. Alô? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença, né, a todos vocês que bravamente, né, resistiram até o último dia, né, sexta-feira de manhã aqui, a última dia de apresentações, né, não é fácil, um evento longo, né. Bom, o assunto de hoje será então estabilidade hidrodinâmica, né, essa escola teve essa característica, a gente falou um pouquinho mais sobre estabilidade, né, do que era costumeiro, né. Só que em escoamento bifásico paralelo, para ficar ainda mais diferente, né? Um problema de escoamento, ou seja, um problema de estabilidade, só que em escoamento bifásico, né? Um tipo especial de escoamento bifásico, conhecido pela comunidade sempre como escoamento de fases separadas, né? Eu gosto de chamar de escoamento bifásico paralelo do ponto de vista da modelagem, né? A gente vai entender isso melhor daqui a pouco, né? Nessa escola nós vimos algumas apresentações, todas as apresentações de altíssimo nível, sem dúvida, mas puxando a sardinha para o meu lado, eu fiquei muito impressionado com alguns trabalhos na área de estabilidade. Todos estão muito bons, mas eu fiquei especialmente impressionado com o trabalho do Vasilis, o trabalho do Sávio também muito interessante. Entretanto, do ponto de vista da aplicação industrial, né, dos conceitos de estabilidade para previsão de propriedades do escoamento bifásico, né, essas abordagens elas não têm muita utilidade prática, né? Do ponto de vista da aplicação industrial, principalmente dependendo da área de petróleo, né? A área onde eu aplico os meus estudos, né? Então, na verdade, eu vou apresentar algo um pouco diferente do que foi apresentado até aqui, né? Em termos da análise de estabilidade, né? Eu vou apresentar uma abordagem unidimensional, né? Muito simples para a maioria de vocês, de repente, sim. Entretanto, do ponto de vista da aplicação, né, há grandes vantagens, né? A abordagem unidimensional, ela classicamente, ela vem da área de energia nuclear, e a indústria de petróleo, a indústria química e a indústria de petróleo meio que se apossou, né, dos desenvolvimentos na área nas últimas décadas, né? E como grande vantagem do ponto de vista da análise da estabilidade hidrodinâmica, nós temos o quê? Uma simplificação brutal do problema matemático, né, e também computacional. Então, nós somos capazes, então, através dessa abordagem, de alcançar, de obter, por exemplo, correlações analíticas ou semi-analíticas, expressões, digamos, claro, que vêm da equação de Navier-Stokes, sem dúvida alguma, entretanto, filtradas na seção transversal, e expressões essas, que são expressões que o engenheiro gosta, vamos dizer assim, né? De fácil implementação e que capturam, digamos assim, a essência do fenômeno, né? Claro, aplicação restrita a linhas, né? Dutos, tubos, né? Oleodutos, risers, né? Poços, por exemplo, né? Sistemas de refrigeração, trocadores de calor, né? Sistemas onde você tenha, como eu já disse, uma linha, né? Trata-se de abordagem unidimensional, ok? Bom, então a descrição da minha apresentação, né? Após uma breve introdução, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais, entre eles, né, algumas aplicações, né, da abordagem, a formulação do problema de estabilidade linear em escoamento bifásico paralelo, um balanço de energia da equação da perturbação, equação da energia da perturbação.
classificação das instabilidades em escoamento bifásico paralelo. Passo então para a modelagem, né, algo bastante didático. Né, eu tentei fazer uma apresentação bastante didática, considerando que isso aqui é uma escola. Né, então, passo a passo a modelagem do problema da estabilidade em escoamentos bifásicos paralelos, segundo ponto de vista da análise unidimensional. O papel das ondas interfaciais observadas, né, em sua relação com a transição de padrão de escoamento. Né. Essas são estruturas visíveis a olho nu. Entretanto, nós propomos que elas ainda têm relação com uma análise de estabilidade linear. Finalmente, resultados. Alguns exemplos, né, de resultados recentes, nem tão recentes, curvas de estabilidade neutra e fronteiras de transição de padrão de escoamento. Bom, já na década de 50 do século passado, né, Hermann Schlichting ele disse que, entre aspas, né, a teoria da estabilidade hidrodinâmica é capaz de levar em conta o efeito de um número de parâmetros, né, ou seja, instabilidades, sobre a transição. A teoria tem encontrado muitas aplicações importantes, entre elas no projeto de aerofólios de baixo arrasto, por exemplo, aerofólios laminares. Né. Quanto ao estudo dos escoamentos bifásicos, né, nós temos Wallace, no final da década de 60, dizendo o seguinte, entre aspas, em alguns casos, transições de padrão de escoamento, ou seja, em escoamento bifásico isso, podem ser atribuídas a instabilidades que resultam da amplificação temporal, sempre uma análise temporal, de uma onda de perturbação na interface entre as duas fases. Então, digamos que a comunidade científica da área de escoamento bifásico se adotou, melhor dizendo, alguns conceitos, né, clássicos da estabilidade hidrodinâmica, né? E isso nós vamos ver adiante. Alguns exemplos. Bom, o que seria então escoamento bifásico paralelo, né? Escoamento bifásico paralelo seriam escoamentos onde temos, por exemplo, fases immiscíveis superpostas numa geometria plana ou tubular, ou, por exemplo, fases concêntricas em geometria tubular, né? Esses escoamentos se observam tanto em arranjos de gás líquidos, né? Gás líquido, no escoamento óleo-água, por exemplo, ou então em arranjos líquido-líquido, né? Essa abordagem que eu vou apresentar se aplica também para escoamento bifásico gás líquido, né? Entretanto, eu vou apresentar aqui, no caso, como exemplos, né, apenas os escoamentos de fases separadas ou paralelos, estratificado, líquido-líquido, óleo-água, seria a aplicação, e anular, líquido-líquido, né, um padrão de escoamento em inglês conhecido como Core Annular Flow. As características desse padrão de escoamento são as seguintes, né, você tem, no caso do escoamento estratificado, né, a fase menos densa na parte de cima do tubo, a fase mais densa na parte de baixo do tubo, por exemplo, no caso de óleo e água, um arranjo desse tipo. Você tem uma interface que pode ser lisa ou pode ser ondulada, tanto longitudinalmente quanto transversalmente, né? Aqui uma fotografia de um escoamento estratificado óleo-água em tubulação de 3 polegadas. Nós temos aqui o óleo na parte de cima, a água na parte de baixo do tubo. Aqui nós temos uma interface ondulada, né? Ok? No caso do escoamento anular, líquido-líquido, a fase mais viscosa vai sempre no centro. É interessante observar que no escoamento anular a fase mais viscosa sempre vai no centro, mesmo no escoamento gás-líquido. O gás vai no centro, né, mas a viscosidade aparente do gás, no final das contas, como resultado geral, nós temos o quê? O gás como sendo a fase mais, pode-se dizer, viscosa, né, no núcleo do tubo. Então, no caso do líquido-líquido, o óleo, que é um óleo ultra viscoso, ele vai no centro do tubo, né, sem encostar na parede da tubulação, levitando, né, patinando sobre um filme de água, né, esse parietal, né, ou seja, a água ela vai em contato com a parede, né, e por fenômenos que nós vamos investigar, mesmo na horizontal, o óleo, que é mais leve que a água, apesar de mais viscoso, ele não toca a parede do tubo, né. Nesse caso, um exemplo aqui, uma fotografia de um escoamento óleo pesado água, na ordem de 500 centipoase, viscosidade do óleo, um tubo de 1 polegada. Esses são os casos que nós vamos analisar hoje. No caso do escoamento estratificado, vamos aproveitar e analisar a dinâmica do escoamento. Eu vou
utilizar um filme aqui para me auxiliar. Então nós temos o óleo, né, é mais leve na parte superior do tubo. Aqui no caso o escoamento é descendente, 1,5 grau negativo em relação à horizontal. Observe, essa linha central aqui é apenas uma reflexão da luz, tá? Desconsiderem isso daqui. Nós temos na parte de cima óleo, na parte de baixo água e aqui a interface ondulada, né? Observam-se ondas na média da ordem de 1 a meio diâmetro de tubo, de diâmetro interno de tubo, né? Essas ondas interfaciais, né? Esse seria um escoamento estratificado ondulado. Nós temos também o liso, por exemplo. Aqui nós temos o liso, óleo na parte de cima, água na parte de baixo, né? Aqui um hold-up de água bastante pequeno, uma interface já praticamente lisa, né? Praticamente plana, né? Observamos apenas ondas, né, de pequeníssima amplitude e um comprimento de onda bastante grande, né? Um outro escoamento que nós vamos investigar hoje, vamos estudar, é o escoamento anular, né, líquido-líquido, né? O líquido no centro, o fluido mais viscoso no centro, o menos viscoso na rente à parede, adjacente à parede, no caso a água, né? Então se observa isso na vertical, escoamento ascendente, concorrente, né? Notem que há ondas interfaciais, claramente, né? É um escoamento, o núcleo nunca é um cilindro perfeito, né? Você tem ondas interfaciais bastante nítidas, elas na média, elas têm uma forma que se assemelha a um bambu, né? Na literatura elas são chamadas de ondas bambu mesmo, bamboo waves. Inclusive elas têm acredita-se, né? Isso é uma teoria, mas acredita-se que elas têm um papel relevante na estabilidade do padrão. Esses são os exemplos que nós vamos estudar. Bom, traço de uma introdução, então vamos lá. Alguns estudos clássicos devotados ao problema da transição do regime de escoamento laminar ao turbulento, né? Uma lista bastante modesta, apenas alguns nomes, né, que eu peguei. Por exemplo, no fim do século XIX, nós podemos dizer que foi dado início, né, esse estudo da transição do regime laminar ao regime turbulento, né? Nós temos aqui os trabalhos clássicos de Osborne Reynolds e Lord Rayleigh, né? E eles postularam, na verdade, né, a teoria básica, né? A teoria básica, ou seja, que a transição estaria relacionada à estabilidade do escoamento laminar. Essa é a teoria. Vale destacar aqui os experimentos com tinta em escoamento em tubulação de Reynolds, né? Onde ele utilizou um tubo, né? Um tanque de grandes proporções a montante, e ele, usando um traçador, ele verificou justamente o desenvolvimento, né, espacial de uma perturbação no escoamento inicialmente laminar, né? E o que levou, né, a transição, né? Muito bem, na primeira metade do século XX, né, acredita-se ao grupo de Prantl, né, a formulação dessa teoria da estabilidade, né? Nós temos na década de 20, Heisenberg propondo a teoria da estabilidade hidrodinâmica linear, né? Alguns autores acreditam a Heisenberg, a postulação, né? Ele seria basicamente o pai dessa teoria da estabilidade hidrodinâmica linear, como a gente a entende hoje em dia. Ainda na década de 20, né, os trabalhos de Thoming, na início da década de 30, Schlichting, né, eles apresentam as primeiras soluções, né, estabilidade de camada limite. Taylor, em 36, defende, né, que a teoria de que a transição à turbulência inicia através de oscilações da corrente livre, né, essas oscilações que levam a transição, né, pelo seu desenvolvimento espacial. Continuando os estudos clássicos, né, vale lembrar que na década de 40 houve muito ceticismo, né, em relação à teoria da estabilidade linear, né, em parte pelos resultados desastrosos, né, quando aplicada a teoria ao escoamento de Arrhen-Poiseuille, por exemplo, né. E, entretanto, apenas em 48, com os experimentos de Schubauer, né, e Skarenstaff, nós temos então experimentalmente, né, a primeira comprovação experimental, né, da relevância, né, do papel determinante dessas ondas de instabilidade na transição. Fechando, né, essa parte de trabalhos clássicos, né, relacionada à primeira metade do século XX, Schlichting, então, na década de 50, ele afirma, né, no seu livro, que a estabilidade hidrodinâmica integra o escopo da mecânica dos fluidos clássica.
Bom, agora sim, vamos para a minha área, né? Quanto aos escoamentos bifásicos, né? Paralelos especificamente, né? Nós temos os primeiros trabalhos de maior relevância na década de 70, um pouco depois, né? Na década de 70, nós temos já em 76 a publicação da aplicação do critério em vista de Kelvin Helmholtz, né? Para a transição do padrão estratificado gás líquido, né? Os trabalhos clássicos de Teitel e Duckler, né? Temos, inclusive, em Delft, na Holanda, né? O primeiro trabalho, o de Ohms, né? Quanto ao estudo da estabilidade do padrão anular líquido-líquido, né? O padrão é Core Annular Flow. Ele apresenta o primeiro estudo teórico a respeito, né? Já na década de 80, nós temos estudos teóricos e experimentais, primeiros trabalhos experimentais, visando, né, a comprovação dessa teoria. Já havia trabalhos experimentais anteriores, né? Basicamente levantamento de cartas, né? Desde a década de 50. Entretanto, trabalhos já devotados, né, ao estudo do papel da onda interfacial na estabilidade. Temos aqui os trabalhos de Ohms, de 84, de Ollemans, de 86, e todos eles na Holanda, em Delft, e os trabalhos do grupo de Joseph, de Minnesota, nos Estados Unidos, né? Pode-se dizer que são os dois grupos mais fortes no estudo do escoamento anular líquido-líquido, né? O grupo de Delft e o grupo de Minnesota. Bom, a formalização da estabilidade linear do modelo de dois fluidos, né, é feita matematicamente por Prosperetti na década de 80 também, né? Ele demonstra que o modelo de dois fluidos, né, aplicado a problemas de escoamento bifásico paralelo, né, de fato é capaz de capturar, né, a física preponderante de fenômenos multidimensionais, né? Esse é um trabalho do Prosperetti. Já na década de 90, bastante recente, né, começa a aplicação da teoria da estabilidade linear e também não linear, né, para a dedução de critérios de transição em escoamento estratificado, né? Por exemplo, os trabalhos de Barnett, de Israel, no começo da década de 90, os trabalhos também de Brauner, também de Israel, Nema Brauner, Tralero, né, em Oklahoma, Brill em Oklahoma, e Crowley, que aliás é um discípulo de Wallace, né? São critérios equivalentes, entretanto, diferentes na sua formulação. O resultado é equivalente. Alguns conceitos fundamentais. Muito bem. No caso da estabilidade em escoamento bifásico, se faz uma analogia, né? Se faz uma analogia com a estabilidade clássica, né, aplicada para escoamento monofásico. Então, é praticamente mesmo conceito básico, né? Ou seja, um sistema ou padrão básico, né? Como assim básico? Por exemplo, escoamento estratificado, regime permanente, escoamento anular, regime permanente, por exemplo. É considerado estável se é imune a pequenas perturbações, de tal forma que ele pode tolerar essas perturbações e se retornar ao seu estado original. Fazendo uma analogia aqui com sistemas mecânicos, né? Nós teríamos, por exemplo, qual exemplo de escoamento bifásico assintoticamente estável? Um escoamento em tubulação de óleo e água no padrão estratificado descendente, né? Nós observamos experimentalmente que a fase mais densa, o líquido, tende a escoar como filme, num escoamento como esse, né? Seria, por exemplo, um exemplo de um padrão de escoamento assintoticamente estável. Instável, o contrário, o mesmo padrão de escoamento gás líquido, ar, água, por exemplo, em tubulação, só que agora na ascendente, né? Nós observamos que a fase mais densa, a água, ela tende a inundar o tubo, né? Ou seja, você tem uma tendência grande de transição para o escoamento pistonado, o escoamento intermitente. Você tende ao pistonamento do padrão, né? Esse seria um padrão instável, por exemplo. Neutro e estável, água e ar novamente, um sistema água-ar, né? Ar na parte de cima, água na parte de baixo do seu reservatório, numa situação de não escoamento. Entendeu? Uma situação de não escoamento. Isso seria um caso neutro e estável. Instável sobre grandes perturbações, por exemplo, escoamento estratificado na horizontal, né? Pode ser tanto água-ar quanto óleo-água, né? A gente sabe que para pequenos fluxos volumétricos você tem uma tendência de um padrão instável. Para fluxos volumétricos maiores, mais altos, você tende a transição para padrões dispersos ou semidispersos. Ok? Bom, na teoria da estabilidade hidrodinâmica, o que nós estudamos? Estudamos como perturbações são amplificadas ou atenuadas e como a evolução dessas perturbações está relacionada à transição, no caso clássico, do regime laminar ao turbulento,
e no caso do escoamento bifásico, de um padrão de escoamento a outro. Então eu quero ressaltar que eu não concordo, por exemplo, com o uso da palavra regime, por exemplo, regime de escoamento para dizer, regime de escoamento estratificado é regime de escoamento anular. Por que eu não concordo? O correto, na minha opinião, é utilizar padrão de escoamento. Por quê? Porque você pode ter um padrão de escoamento estratificado, laminar ou turbulento. Você pode ter um padrão estratificado, por exemplo, se você analisa a água, ele pode ser tanto laminar quanto turbulento. Se você analisa, por exemplo, o óleo, ele pode ser tanto laminar quanto turbulento. Normalmente, o escoamento estratificado ele está em regime turbulento para a água e em regime laminar para o óleo, se o óleo for bastante viscoso. Então, eu diferencio aqui, né, a terminologia, né, regime laminar seria para transição. Regime, né, seria utilizado para a transição do laminar ao turbulento e padrão, quando você transiciona de por exemplo, padrão estratificado para um padrão, por exemplo, disperso. Né? Para exemplificar ainda mais o que eu estou dizendo, né, nós temos aqui um vídeo aqui do Instituto de Hidráulica de Iowa, né, onde eles tentam, assim, através de um experimento simples, basicamente reproduzir o experimento do Reynolds. Né? Você tem a montante aqui, você tem um tanque de grandes proporções, na verdade. O escoamento se dá aqui da esquerda para a direita, uma tubulação de vidro aqui com cantos arredondados e você tem tinta como traçador. Né? Então você observa claramente, no início, um escoamento laminar. Então a tinta ela vai sendo injetada, né? E vocês observam agora o desenvolvimento das lâminas do fluido, né? No espaço, né? Na direção axial, né? Claramente observa-se um regime laminar, né? Por um número de Reynolds mais elevado, digamos, em torno de 2000, vamos dizer, assim, já se observa o início das pequenas perturbações infinitesimais, já passam a ser finitas, né? E rapidamente você passa para a turbulência, né? Isso seria o estudo da transição clássica, né, em escoamento monofásico. Agora, em escoamento bifásico, o que a gente estuda então? Que transição de padrão de escoamento é essa? Aqui nós vamos ver a transição do padrão de escoamento intermitente. Temos aqui bolhas, né, de óleo em água no escoamento ascendente. Né, a vazão de água vai ser mantida constante e a de óleo vai ser incrementada. Então, aumentando-se a vazão de óleo, as bolhas tendem a ficar cada vez mais longas. Né, ocorre coalescência entre elas, chega um determinado momento que ocorre a tendência do óleo dominar o núcleo do tubo, como já se vê aqui na última imagem, né? Ele já domina todo o núcleo do tubo e a água vai apenas rente à parede. Né? O que nós observamos aqui foi uma transição, né, do regime intermitente pistonado, líquido-líquido, para o regime anular. Né? No caso, como é que vai ser feito o estudo? O que eu vou fazer aqui, né, daqui a pouco? Eu vou estudar, na verdade, o contrário. Como se eu pegasse esse vídeo e passasse ele de frente para trás, entendeu? Como se eu voltasse ele. Né? Então, o que eu vou estudar vai ser, na verdade, a transição do regime anular, líquido-líquido, para o intermitente. Tá ok? Ou seja, eu parto, o meu padrão básico já é o anular, ele já pré-estabelecido. Tá ok? Ou seja, em outras palavras, o que eu vou estudar, na verdade, é a transição, né, de um padrão de escoamento a outro. Algumas aplicações, porque, na verdade, esse estudo, você pode analisar a instabilidade de bolhas, por exemplo. Né? Tem grupos de pesquisa por aí que estudam isso, né, de gotas. O que eu vou estudar é apenas a estabilidade de escoamento bifásico paralelo, ou, se preferir, de fases separadas. Né? Em outras palavras, padrão estratificado ou anular. Isso pode ser tanto gás líquido ou líquido-líquido, como eu já disse. Entretanto, as aplicações desse tipo de padrão de escoamento, né, são vastas. Como, por exemplo, no transporte de óleo e água em poços direcionais e oleodutos, né? engenharia de poços, né? Engenharia de petróleo. Muitas vezes nós sabemos que aquíferos se encontram juntamente com o reservatório de petróleo, ou então, no caso de óleos mais viscosos, né, é muito comum se injetar água no reservatório, né, de petróleo para aumentar a pressão global do reservatório e com isso você favorecer a drenagem, né, de petróleo da rocha para o poço. Né? Muitas vezes a água injetada, né, acaba encontrando o caminho do poço de produção e você acaba tendo um escoamento bifásico, líquido-líquido, água-óleo. Né? E o padrão mais comum, teoricamente, é o padrão estratificado, né? Óleo-água. Poços direcionais, então, são poços entre menos 5 e mais 5 graus da horizontal. Então, onde o estratificado ocorre. Né? Situações que o escoamento estratificado ocorre. Também temos o uso de fluidos, por exemplo, na aeronáutica, uso de fluidos descongelantes para redução
da formação de gelo, acumulação de neve nas asas de aviões, aí nesse caso também um escoamento estratificado, né? Gás líquido. Por exemplo, indústria química, redução de corrosão por CO2 em escoamento horizontal gás líquido através da manutenção de um filme líquido protetor no topo do tubo. Ou seja, você projeta o sistema para que você tenha o padrão anular, né? Para evitar o contato desse gás corrosivo, né? Com a parede do tubo de metal, entenderam? Outra situação, produção de gás natural e condensado a altas velocidades superficiais. Um dos padrões de escoamento mais comuns em poços de gás é o padrão anular, gás líquido, né? Um dos grandes problemas que a engenharia de petróleo e gás hoje em dia enfrenta é justamente o liquid loading, né? Essa tendência, né? Principalmente quando o reservatório fica maduro, essa tendência do líquido de começar a escorrer descendentemente pelas paredes do tubo, né? Ou seja, você começa a ter um escoamento contra a corrente, né? O gás ascendente e o líquido descendente, né? O hold-up desse líquido começa a aumentar ao longo do tempo, chega um ponto que você tem inundação, né? O que, além de prejudicar a taxa de produção, pode inclusive selar o poço, né? Você pode perder o poço numa situação como essa. Muita pesquisa ocorrendo no mundo atualmente nessa área. Sistema de refrigeração, por exemplo, que utiliza um ciclo de compressão de vapores, né? Vai geladeira doméstica. O padrão mais comum é o padrão anular também, né? Segundo o que a gente encontra na literatura, você, por exemplo, no evaporador, você entra com líquido, logo você tem bolhas, né? O evaporador da geladeira, logo você tem bolhas, né? Escoamento pistonado, rapidamente se estabelece o padrão anular, né? Um dos problemas é o problema do dry out, né? Que ocorre em escoamento anular em sistemas de refrigeração. Isso deve ser evitado. Muita pesquisa também envolvida nessa área. E também transporte e elevação artificial de petróleo ultraviscoso através da geração de um filme de água que previne o contato do óleo com a parede da tubulação, né? O caso dessa técnica do Core Flow para transporte de óleos ultraviscosos, né? Uma técnica, inclusive, que está sendo desenvolvida no Brasil mesmo, né? Através de um desenvolvimento tecnológico em vigência no momento. São todos exemplos de aplicações, né? Apenas alguns exemplos. Bom, então vamos agora passar para a formulação. Chega de lero-lero, vamos passar para a formulação do problema de estabilidade linear em escoamento bifásico paralelo, né? Bom, é bastante semelhante ao que o pessoal da área de estabilidade está acostumado a trabalhar. Simplesmente você parte, né, de um escoamento básico, ou seja, assume-se que o escoamento básico é a solução das equações de Navier-Stokes independentes do tempo. Se for o caso do estratificado, né, você parte de uma configuração regime permanente estratificada ou, analogamente, para o anular. Essa estabilidade da configuração básica é investigada através de perturbação infinitesimal do escoamento básico, ou seja, aquilo que o Sábio já falou, inclusive, você simplesmente considera que seus termos de velocidade e pressão são compostos de um termo básico independente do tempo, somado a um termo de perturbação dependente do tempo, né? Isso já foi demonstrado aqui várias vezes, nessa semana. Pressupõe-se que o escoamento é 2D, também já foi demonstrado aqui, o próprio Sábio de novo, citando, que há um teorema que prova que os escoamentos bidimensionais são mais instáveis que os tridimensionais. Então nós partimos desse pressuposto, né? Assume-se, portanto, que a função corrente tem essa seguinte forma, né? Temos aqui K indicando fase, né? 1, 2, óleo, água, por exemplo. Nós temos aqui o número de onda, a velocidade de fase da onda, né? Essa expressão é utilizada para normalizar a equação linearizada de Navier-Stokes. Aliás, as equações trata-se você precisa de um conjunto de equações para uma fase, um conjunto de equações para outra fase e ainda condições de salto. Isso é o que dificulta normalmente a abordagem matemática mais rigorosa dos escoamentos bifásicos, né? Porque você não tem mais, você agora tem conjuntos de equações para as duas fases e ainda a condição de salto, a equação de acoplamento, né? Muito bem. Bom, 4. A análise considera o crescimento temporal, então nós sempre, o clássico é abordar uma abordagem temporal da perturbação, tomando o número de onda alfa como um número de onda real e permitindo que a velocidade de onda C seja complexa, né? A parte real de C fornece a velocidade de fase da onda, enquanto que a parte imaginária, ou seja, esse produto, número de onda vezes velocidade, em outras palavras, frequência angular, é a taxa de crescimento, né? Positiva, né? Se ela indicar uma taxa de crescimento positiva, nós temos então um crescimento exponencial da onda de perturbação. Se esse termo for negativo, né, você tem um decaimento assintótico da perturbação, uma condição estável, né? Ok?
Bom, a substituição dessa função corrente que vocês acabaram de ver nas equações de Navier-Stokes linearizadas, né? Eu não falei sobre a linearização das equações, é a decomposição de Reynolds, né, que se usa nas equações de Navier-Stokes da turbulência. É muito semelhante à decomposição de Reynolds, é isso que é feito. Bom, aí, substituindo, né, essa função corrente nas equações de Navier-Stokes linearizadas, resulta na bem conhecida equação de Orr-Sommerfeld, né? A diferença, né, é que agora nós temos duas, né, equações que têm que ser resolvidas, né, uma para a fase superior, outra para a fase inferior. É interessante observar aqui que a relação que existe entre a velocidade da fase com a velocidade de fase da onda, né, ela tem que ser analisada em ambas as fases. Entretanto, a gente tem que considerar que em escoamento bifásico de fases separadas existe deslizamento interfacial, normalmente, né? Então esses termos são diferentes, tá? Ok? Existe um deslizamento interfacial que tem que ser computado, né? Ele é resolvido. Condições de contorno, né? Expressando não deslizamentos nas paredes rígidas, não porosas, né? Nada de novo. E as condições da interface, né, que são continuidade dos componentes de velocidade e equilíbrio dos componentes de tensão, né? Obviamente, não vou entrar em detalhes aqui. Finalmente, as equações governantes de escoamento e as condições de contorno na parede e na interface constituem um problema de autovalores, né, para a velocidade de onda complexa C, né? Ou seja, você tem apenas alguns valores para a velocidade de onda complexa C, né, que representam a solução do problema, né? Uma vez obtidos os autovalores, né, você obtém então a função corrente que contém todas as informações, né, pertinentes relacionadas ao campo de velocidades, né, e pressões. O problema é o seguinte, analisando agora o problema da transição do ponto de vista do balanço de energia, do ponto de vista da equação da energia, né? O problema é o seguinte, nós temos, na verdade, por definição, que um escoamento instável implica que a energia cinética de uma perturbação, né, inicialmente pequena, né, cresce com o tempo. Tá? Acho que todo mundo concorda com isso. Né? Entretanto, qual é o problema? O problema é que não é tão trivial você discernir qual é o tipo de energia responsável, né, por esse crescimento da energia cinética da perturbação. Está relacionado com tensores de Reynolds? Está relacionado com uma estratificação, por exemplo, de viscosidade na interface? Né? Isso não é tão fácil, tão trivial, né, de ser analisado. Então, o que acontece? A equação da energia nos fornece ferramentas justamente para possibilitar essa análise, né? O que nós temos aqui, de uma forma bem simplificada, se vocês tiverem curiosidade, eu posso mostrar depois essa equação, a derivação dela rigorosa, né? Ela, na verdade, é assim, deixa eu falar alguma coisa, você pega a equação de Navier-Stokes da perturbação, você multiplica pela velocidade, pelo produto da velocidade da perturbação. Né? Você faz essa multiplicação, aí você faz a média na onda, no comprimento de onda, né? Aí você integra na espessura do fluido, né? Aplica o teorema de Gauss-Divergência e você chega numa equação desse tipo. Tá? Apenas uma forma de símbolos aqui, tá? Para não complicar aqui e ficar bem didático. Né? Bom, então, você tem alguns termos, por exemplo, claro, né, o sinal positivo aqui, obviamente, né, esse termo ele é positivo, ou seja, ele indica uma amplificação da perturbação, claro, sempre. Esse termo é um termo de dissipação viscosa, é um termo sempre estabilizador. Né? Esse termo é um termo relacionado à taxa na qual o tensor de Reynolds transfere energia entre o escoamento básico e o perturbado, ou seja, a transferência de energia do escoamento, do seio do escoamento para a onda de perturbação, né? E o último termo é um termo relacionado à interface, né? Pode ser tanto, assim como o termo anterior, pode ser tanto estabilizador quanto desestabilizador. Né? Esse termo relacionado à interface ele ainda pode ser decomposto, né, nesses dois termos, né? Um termo relacionado à direção normal e um termo relacionado à direção tangencial em relação à interface. O termo relacionado à direção normal, né, computa perturbações de velocidade e tensão na direção normal à interface. E o outro termo, perturbações de velocidade e tensão na direção tangente à interface. Esses termos aqui, NOR e TAN, ainda podem ser subdivididos. Como nós podemos ver aqui,
nós temos o termo relacionado à direção normal, né? Pode ser subdividido num termo relacionado à taxa de trabalho das perturbações relacionadas à tensão superficial, um termo normalmente estabilizador. Um termo que representa a contribuição da hidrostática, né? E normalmente desestabilizador. Pode ser estabilizador também. Você tem quanto à direção tangencial, né? Relativa à interface sempre, né? Uma condição de salto de viscosidade, quando os fluidos têm viscosidades diferentes, e a interface ela está deformada, né? Ela não é lisa, né? E um termo relacionado também às tensões cisalhantes. Entretanto, a origem desse termo, na verdade, é uma estratificação de densidade, né? Esse termo só se faz relevante quando o escoamento não está na horizontal, né? Devido a diferenças de densidade, você promove uma deformação da interface, né? E para fluidos, por exemplo, com viscosidades iguais, imagine fluidos com viscosidades iguais, né? Isso ocorre devido a uma estratificação de densidade, né? Ou seja, imagine, você tem óleo e ar, você inclina, né? O líquido mais denso tende a descer, o menos denso tende a subir. Entendeu? Isso é uma experiência, inclusive, já reportada, está até reportada até no Van Dyke, no álbum do Van Dyke. Então, alguns autores, já que a fonte disso é a gravidade, a fonte desse movimento é a gravidade, alguns autores gostam de chamar esse termo de gravidade interfacial, né? Bom, agora sim nós podemos classificar, né, uma vez após a apresentação da equação da energia da perturbação, nós podemos então classificar agora as instabilidades do escoamento bifásico paralelo. Então, por exemplo, nós temos instabilidades do tipo Rayleigh-Taylor, né? Um sistema bifásico composto de um fluido mais pesado sobre um fluido menos pesado, né? Esse tipo de arranjo bifásico tende à instabilidade, né? As ondas, né, interfaciais, normalmente muito longas, não conseguem, através da tensão superficial interfacial, né, manter um arranjo desse, né? Por menor que seja a perturbação que você imponha, né? Em outras palavras, o termo, né, normal à interface de hidrostático, né, ele é maior, quando você impõe uma perturbação infinitesimal, é maior do que os termos estabilizadores relacionados à tensão interfacial ou superficial e dissipação em ambas as fases, dissipação viscosa em ambas as fases, né? Então você tende à instabilidade. Instabilidade de Miles, né? O Miles ele propôs que geração de ondas superficiais por escoamentos cisalhantes, né? Em águas profundas seria um mecanismo invícido, ele propôs isso, né? Através dessa análise, inclusive, a hipótese a Shelton hipótese de Jeffreys, né, de 29, foi inclusive justificada, né, formalmente através desse tipo de desenvolvimento de instabilidade, né, de formalismo, né? Ou seja, é um mecanismo invícido onde uma curvatura negativa do perfil de velocidades induz uma tensão de Reynolds induzida por onda. Essa tensão de Reynolds induzida por onda não é a tensão de Reynolds da turbulência. Tá? Não vamos confundir. Se chama na literatura eles usam tensão de Reynolds induzida por onda. Tá? É um mecanismo invícido, né? Muito bem, nesse caso então, o que nós vemos aqui é que esse termo de tensão, né, de Reynolds 1 normalmente é a fase que está em cima, tá? Então, por exemplo, escoamento, por exemplo, de ventos sobre o mar, né, por exemplo, seria um termo relacionado a essa tensão de Reynolds por onda da fase ar, digamos assim, que supera a dissipação viscosa tanto na fase superior quanto na fase inferior, né? Esse é outro tipo de instabilidade. Terceiro tipo, instabilidades induzidas por perturbações tangenciais interfaciais, né? Agora vamos para a interface. Então, por exemplo, instabilidade induzida pela viscosidade, né? Ou seja, devido à deformação da interface, isso ocorre devido a uma estratificação de viscosidade, claro, uma quantidade resultante de trabalho é feita pelo escoamento básico na interface, né? Ou seja, nós temos aí esse desenvolvimento dessa perturbação interfacial. Isso é observado, por exemplo, no escoamento horizontal líquido anular. Em águas também, altas velocidades, na ordem de 40 metros por segundo de ar, a gente também observa esse tipo de instabilidade, né? Nesse caso, o termo de interfacial, né, tangente à interface, né, na direção tangente à interface, relacionado à estratificação de viscosidade, supera a dissipação viscosa em ambas as fases. Quanto à instabilidade induzida pela gravidade, né, é muito semelhante. Você também tem um trabalho que é realizado ali na direção tangente à interface, né? Só que ele ocorre devido à estratificação de densidade, ou seja, um mecanismo que só pode ser observado, como eu disse, caso
o escoamento não esteja na horizontal, né? Ele precisa estar fora da horizontal. Por exemplo, no caso, é observado um escoamento vertical líquido anular, no core flow vertical, né? Em outras palavras, esse termo de tensão, esse termo, né, de aplicação de tensões, né, na direção tangente à interface supera também a dissipação viscosa em ambas as fases. Temos também um terceiro subtipo aqui, que é a instabilidade induzida pela viscosidade e pela gravidade, quando nós temos os dois efeitos somados, o que é muito comum na prática. Quarto tipo, instabilidade viscosa, né? Essa é causada por uma combinação da condição de não deslizamento na fronteira e efeitos viscosos no seio da camada crítica, né, o que gera tensões de Reynolds, estabilizadoras, né? A gente, às vezes, utiliza, inclusive, até os termos da análise clássica, né? Essas ondas que são modeladas, elas poderiam ser chamadas de ondas Thommen-Schlichting, né? Bom, supondo, por exemplo, escoamento óleo-água em tubo, né, a fonte de energia desestabilizadora sempre é a tensão de Reynolds no fluido menos viscoso. Tá? Então, essa tensão de Reynolds na água, né, ele supera a dissipação na própria água também. Tá? O último tipo, instabilidade interna, né, é quando você tem combinações, né, de dois ou mais mecanismos. Né? Por exemplo, no caso de um filme líquido cisalhado por gás, né, quais são as instabilidades dominantes observadas? Né? Interfacial induzida pela viscosidade, né, e também viscosa, que superam, no caso, a dissipação, né, no líquido e tensões estabilizadoras também existentes no líquido, computadas no ar, perdão. Contrário, né? Esses aqui são no ar, na fase que está em cima. Bom, uma vez definidas essas instabilidades, então vamos partir para a modelagem do problema da estabilidade, né, de escoamentos bifásicos paralelos. Eu poderia utilizar aqui, no caso, tanto como estudo de caso, né, o estratificado, né, ou o anular. Eu optei, por acaso, tanto faz, eu optei pelo anular. Né. Nós temos aqui o arranjo, né, básico, é por isso que eu gosto de chamar de escoamento bifásico paralelo. Né. Nós sempre modelamos, partimos de uma configuração perfeita, axissimétrica, né, interface lisa, né, e aí é imposta uma perturbação, né, na interface, entre óleo e água, por exemplo, né, no caso do escoamento óleo-água. Né, e aí você analisa se essa perturbação na interface leva à ruptura do padrão básico anular ou não, ou se há um decaimento assintótico dessa perturbação imposta. Certo? Análise clássica. Né? Aqui a figura, né, uma fotografia, né, do padrão que está sendo utilizado como estudo de caso. Né? Óleo no centro, óleo viscoso, aqui um óleo de 500 centipoase, circundado por água. Né? Bom, então partindo das equações diferenciais unidimensionais, transientes, médias na seção transversal, né, da continuidade e quantidade de movimento. Né? Esse é o modelo de dois fluidos unidimensional. Né? Agora eu especializo, né, a modelagem, a análise, né, como eu disse no início, né, a uma abordagem unidimensional. Né? Então nós temos aqui nas equações, por exemplo, olha só, isso aqui é o hold-up do óleo, né, a fração volumétrica in situ do óleo. Né? Temos, por exemplo, análise feita apenas no tempo e em uma coordenada espacial apenas, coordenada axial em Z, né? como eu já disse, uma abordagem unidimensional. A equação da conservação da quantidade de movimento, ela é escrita para ambas as fases, entretanto, ocorre um acoplamento, né? Através da condição de salto de pressão. Né? A gente usa Laplace-Young normalmente para fazer esse acoplamento. Né? Aqui já temos equações acopladas. Vemos aqui, por exemplo, termos transiente e advectivo aqui, por exemplo, uma fase 1 para fase 2. Temos, por exemplo, aqui a inclusão de termos estabilizadores relacionados à tensão interfacial, né? Desestabilizadores relacionados, por exemplo, à gravidade, né? Desestabilizadores, e cisalamento interfacial, parietal e o termo de gravidade na direção do escoamento, né? Que pode produzir uma instabilidade do tipo tangente à interface. Né? Aplicando essa decomposição, né, como eu já disse, é uma decomposição muito semelhante à decomposição de Reynolds, né, o mesmo procedimento que a maioria de vocês já conhece. Nós temos aqui já as equações, né, de conservação da massa e quantidade de movimento da perturbação. Né. Eta é o termo de perturbação no hold-up, W, termos de perturbação de velocidade. Né.
essa é a equação da quantidade de movimento já linearizada e da perturbação. Gostaria de destacar que são mantidos, né, os fatores de forma. Normalmente esses fatores de forma eles são considerados iguais à unidade, na maioria dos trabalhos da literatura. Eu costumo mantê-los, eu costumo modelar esses termos. Ok. Não vou chatear vocês quanto aos detalhes disso daí. Bom, as equações da continuidade são utilizadas então para a eliminação dos termos de perturbação de velocidade, né? Então você utiliza essas duas equações para eliminar os termos de perturbação de velocidade, né? Da equação W e W2, né? Da equação da conservação da quantidade de movimento. E então essa derivada, né, é tomada em relação a z. Tá? Esse é o procedimento usual. Finalmente é obtida a equação da onda, ou equação diferencial da perturbação, ou equação da estabilidade, né? A grande vantagem, como eu já disse no início, né, é que nós estamos analisando essa equação da perturbação apenas em uma coordenada espacial em z e no tempo. Né? Como eu já disse, o que simplifica o problema enormemente do ponto de vista matemático. Né? Enormemente, não tem nem comparação. Olha só que interessante, aqui temos uma expressão aqui da onda cinemática. Né? Essa aqui, esse coeficiente A seria a velocidade de uma onda cinemática. Né? Isso precisa ser verificado, dependendo do problema. Isso não quer dizer que isso aqui representa a realidade. Né? Você tem que testar para ver se o seu modelo está representando o seu problema, né? Corretamente. Como eu já disse, reconhecemos aqui a velocidade da onda cinemática, como deduzido por Wallace, né? Continuando com o procedimento, normalizamos, né, a equação, utilizamos, por exemplo, esse tipo de formatação, né, para verificar o caráter ondulatório, né, da equação da perturbação. Então, onde nós temos aqui, né, o nosso termo de perturbação de hold-up, nós substituímos essa expressão. Né, temos aqui o número de onda, a velocidade de fase da onda, né? E obtemos, então, essa equação. Né? Essa aqui é a mesma equação que nós vimos anteriormente, só que agora tendo substituído, tendo normalizado a equação. Né? Eu costumo utilizar o método de Whittingham, né, para obter a solução analítica desse problema. Né? Quando C igual a C1, C igual a C2, né? Nós obtemos, então, aqui as expressões para a frequência angular. Né? Temos aqui uma parte real, uma parte imaginária. Seguindo uma análise temporal, a parte imaginária da frequência da onda deve ser negativa como condição necessária para a estabilidade. Né? Isso é analogamente o que se faz nas análises clássicas. Né? Daqui é que saem os critérios de transição. Tá, ok? Vamos agora especializar a análise. Vamos considerar o seguinte. Vamos desprezar efeitos viscosos. Vamos considerar que nós temos um problema invícido, né, por natureza. Então a gente corta essa parte. Né, os termos viscosos estão embutidos aqui na velocidade da onda cinemática. Né? Então a gente tira esse termo e vamos fazer uma análise invícida, né, uma análise não viscosa. Resta essa equação. Né? Normalizando a equação e rearranjando, nós obtemos uma expressão desse tipo. Uma expressão analítica desse tipo. Temos aqui, acho que a maioria de vocês está reconhecendo aqui um critério semelhante ou equivalente ao critério de Kelvin-Helmholtz. Né? Temos aqui o termo inercial desestabilizador, termo gravitacional desestabilizador, um termo relacionado à tensão superficial também desestabilizador e um termo, esse sim, relacionado também à tensão superficial, entretanto, vinculado a um número de onda, no caso aqui a um comprimento de onda, o único termo estabilizador do problema. Né? Essa equação, né, esse critério ele pode ser rearranjado nesse formato que nós temos aqui, em termos de um número de Eltwus e de um número de Weber, e também em função do deslizamento interfacial. Né? Esse deslizamento normalmente em escoamento de fases separadas não pode ser desprezado para, por exemplo, escoamento líquido anular na vertical, normalmente ele tem um valor de 1,5, 1,5. O óleo normalmente viaja 50% mais rápido do que a água, né, na vertical. Na horizontal, normalmente 1,2. Para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza. Entretanto, vamos considerar uma situação ainda mais simplificada. Né? Além de invícido, ainda mais simplificada. Como assim? Vamos considerar que o deslizamento interfacial seja igual à unidade. As fases viajam na mesma velocidade, como se fosse um escoamento homogêneo. Aí nós conseguimos, então, obter um critério de transição tão simples quanto esse daqui, baseado no número de Eltwus. Né? Esse é um critério que acreditamos, né,
esteja relacionado à transição do padrão anular para o padrão intermitente, padrão pistonado, né? E estaria relacionado, isso se você admitir, a necessidade da existência de uma onda, né? Uma onda interfacial, né? Máxima, teórica, né? Se você fizer essa consideração. Ok? Em que se baseia isso, afinal de contas, né? Se baseia na análise experimental. Essa é uma desvantagem da análise unidimensional, né? Não dá para ter sempre o bom de todos os mundos, né? Ela tem uma simplificação e tanto, do ponto de vista matemático, entretanto, você perde muito em generalidade às vezes, né? A gente precisa se alicerçar em observações experimentais muitas vezes, né? Para obter uma expressão útil, né? Para a engenharia. Então, o que acontece? O que a gente observa no laboratório quando a gente plota o comprimento de onda em função da razão de injeção de óleo e de água, né? Razão de velocidades superficiais aqui. Nós temos aqui o comprimento de onda dimensionalizado pelo diâmetro interno do tubo, em função, né, dessa razão de injeção óleo e água para várias velocidades superficiais de água constantes. Há uma queda, né, do comprimento de onda com o aumento, né, do hold-up, isso se vê claramente. Entretanto, o que nós temos aqui? Todos os pontos para os quais foi observado o escoamento anular. Estão entendendo? Jamais a gente conseguiu no laboratório um escoamento anular com um comprimento de onda maior que 2 vezes o diâmetro do tubo. Nunca conseguimos isso, né? Então, nós, por hipótese, consideramos, então, que uma onda de 2 vezes o diâmetro do tubo estaria relacionada à transição do padrão anular para o padrão intermitente, né? E esse é o número esse é o comprimento de onda que é inserido, né, no critério invícido, ok? Ela não precisa ser uma onda cinemática nesse caso, tá? Lembre-se que o termo relacionado à onda cinemática foi jogado fora, tá? Ela não precisa ser uma onda cinemática, tá bom? Para esse critério. Agora vamos falar do critério geral, né? Critério viscoso. O critério geral, que é esse critério aqui, obtido da solução do problema geral, né? Incluindo os termos viscosos, né? Nesse caso, segundo Wallace, a onda embutida ali no critério, ela tem que ser cinemática, entendeu? Segundo a teoria de Wallace, da onda cinemática, tá? Então a gente precisa verificar isso, mas vamos lá. Bom, da equação da estabilidade completa, derivamos o seguinte critério geral de estabilidade, né? Por que geral, né? Por que eu digo geral? Não você poderia chamá-lo apenas de viscoso. Eu digo geral porque aqui no denominador a gente tem o critério de Kelvin-Helmholtz, né? Então, se o seu discriminador te fornecer um resultado menor, por exemplo, do que 0, isso significa que o critério de Kelvin-Helmholtz está sendo violado. Se por acaso o resultado for maior do que 1, o critério viscoso está sendo violado, tá? Ou seja, um critério único, né? Normalmente são 2 que aparecem sempre, né? Na maioria dos trabalhos que a gente encontra na literatura, né? Um viscoso e um invícido, né? Aqui é um só, né? Por isso que eu chamo de critério geral. Observamos também a velocidade da onda cinemática, né? E o comprimento de uma onda cinemática também, né? Esse termo, inclusive, é um termo estabilizador, né? Bom, novamente, nós, por hipótese, é uma teoria, nós propomos que uma onda de comprimento mínimo teórico, ou seja, o contrário, agora mínimo, antes era máximo, mínimo teórico, estaria relacionado com a transição agora do padrão anular para padrões dispersos. Ou seja, seria outra fronteira, né? Por um lado, a transição do anular para o intermitente. Por outro lado, a transição do anular para disperso, né? Qual é o papel, afinal de contas, dessas ondas interfaciais na estabilidade, né? Alguns exemplos, da observação experimental, do papel dessas ondas, né, na estabilidade ou instabilidade de um padrão bifásico. Por exemplo, no escoamento anular gás líquido em tubulação de sistemas de refrigeração ou pós-produção de gás natural. O Luiz Portela vai falar um monte sobre isso aqui daqui a pouco, na próxima sessão. Então, o que acontece? O que se observa da experimentação? O início do arrasto de gotículas, né, o início do entrainment, o início da formação do aerosol no núcleo do escoamento anular gás líquido, agora é gás líquido, né? Praticamente coincide com o estabelecimento das chamadas roll waves. Inclusive, há critérios de estabilidade baseados nessa onda, né? Na existência de uma onda do tipo roll wave, na interface gás líquido. Gotículas, né, as gotículas que compõem o aerosol, seriam geradas pelo arrancamento de ondas curtas que se desenvolvem sobre as roll waves, né? Um exemplo.
Outro exemplo, o que eu estou utilizando desde o começo, né? O transporte lubrificado de óleo ultraviscoso no padrão anular líquido-líquido. Né? Em condições de operação, a configuração anular líquido-líquido é notavelmente robusta. Isso chama muita atenção do OMS, por exemplo, na década de 70, né? Lá em Delft. Por quê? Na horizontal, é surpreendente que exista estabilidade de um padrão como esse. Porque pense bem, o óleo ele é bem mais leve do que a água. Você tem um escoamento de óleo e água na horizontal. O que a gente esperaria? A gente esperaria que, devido ao efeito da gravidade, o óleo tendesse a ir para a parte de cima do tubo, né? Que escoasse de maneira estratificada, né? Ou seja, na parte de cima do tubo e água na parte de baixo. Entretanto, não é isso que se observa experimentalmente. O que se observa experimentalmente é que o óleo tende a ficar no núcleo. Né? Tende a ser axissimétrico o escoamento, mesmo na horizontal. Como explicar a estabilidade de um padrão hidrodinâmico como esse? Né? Ohms foi o primeiro a propor que as ondas interfaciais teriam um papel relevante, né, na estabilidade do padrão. Né? Seria a única forma de explicar isso. Seriam ondas assimétricas, né, que produziriam um campo de pressões, né, do qual você teria uma força que empurraria, né, o núcleo oleoso para o centro da tubulação, contra a gravidade, certo? Bom, no caso do vertical ascendente, essas são as ondas interfaciais que a gente observa, né? Nós temos aqui, por exemplo, a influência do hold-up, né, do aumento do hold-up nas propriedades geométricas dessa onda. Né? Aqui nós vemos aqui um comprimento de onda, né, aumentando-se a vazão de óleo, o hold-up do óleo, esse comprimento de onda tende a ser menor, como se vê claramente. Né? A amplitude também, nós medimos isso com uma câmera de alta velocidade, a amplitude também tende a ser menor. Tá? Quanto maior o hold-up, mais cilíndrica fica a interface, entendeu? Mas aí surge uma instabilidade diferente, não linear, de alta frequência, né? Que não é aí a estabilidade linear já era, né? Mas isso aí é outro caso. Bom, nós temos então a verificação do caráter cinemático da onda interfacial observada. Será que essa onda que nós observamos experimentalmente, será que ela teria um caráter cinemático? Se ela tiver, então eu poderia, entendeu? Eu poderia então utilizar os dados, né, geométricos e cinemáticos, né, as informações dessa onda, no meu critério de estabilidade, segundo a teoria de Wallace. Né? Mas primeiro eu preciso verificar se essa onda teria de fato um caráter cinemático ou não. Né? Como é que a gente verifica uma coisa dessa? Então o que a gente faz? Segundo a teoria da onda cinemática de Wallace, né, a velocidade da onda cinemática, aquele A que está embutido lá no critério de transição, é o quê? É a derivada da velocidade superficial, né, do óleo, por exemplo, com relação ao hold-up do mesmo. Né? Essa é a teoria da onda cinemática de Wallace. Temos então para escoamento anular totalmente desenvolvido, após a eliminação do gradiente de pressão entre as equações das fases, que temos uma equação como essa. Simplesmente aquela mesma equação que eu já mostrei, da quantidade de movimento para escoamento bifásico acoplada, só que para regime permanente. Então você elimina todos os termos transientes e advectivos, você termina com uma equação desse tipo. Tá? Você tem aqui o deslizamento interfacial, você tem uma velocidade, isso aqui é incógnita, né? Você tem uma velocidade que é de referência, isso não é incógnita, isso é uma velocidade característica do escoamento, e 2 parâmetros para serem ajustados. Tá? Muito bem. Bom, aplicando aqui a derivada, segundo a teoria de Wallace, nós temos essa equação. Ela foi, os termos, os parâmetros, né, o deslizamento MQ foram ajustados em comparação com aqui nós temos aqui a correlação, né? Nós temos aqui a velocidade de onda experimentalmente obtida através de técnica óptica e aqui a calculada por essa expressão. Então nós acreditamos que a concordância é bastante razoável, em outras palavras, muito provavelmente essa onda tem um caráter cinemático. Né? Mas não é só isso, nós também fizemos o quê? Uma vez obtidos os coeficientes Q, M e S, nós então somos capazes também de calcular o quê? O hold-up. J1 e J2 não são incógnitas, então nós somos capazes de calcular o hold-up. Né? E olha só o resultado que nós obtemos. Né? Aqui está o hold-up obtido experimentalmente, os pontos. Né? Essa linha cheia é o hold-up previsto por aquela expressão, baseado na teoria da onda cinemática. Né? E, bom, nós acreditamos modestamente que é uma concordância bastante boa. Por exemplo, uma comparação aqui com o modelo homogêneo, considerando que não tem deslizamento, né? Que nós vemos claramente que há um deslizamento bastante significativo, como esperado. Né? Como esperado, né? O óleo ele é mais leve do que a água, né? Ele vai no centro. Né? Era de se esperar que ele realmente, na vertical,
viajassem a uma velocidade média mais alta que a água, né? Isso, inclusive, fornece alguns resultados surpreendentes, esse tipo de física, né? Por exemplo, a primeira vez que eu implementei o modelo de dois fluidos unidimensional, eu obtive, por exemplo, termos de tensão cisalente globais negativos. Aí eu fiquei maluco, porque eu falei assim, peraí, eu cheguei e puxei pela equação da energia. Atrito sempre tem que ser negativo. Não tem como, entendeu? Eu estou fazendo errado, o modelo de dois fluidos está errado. As simplificações que a gente faz, as médias, estão me levando a erro. Isso aí é falho. Aí depois eu obtive o mesmo resultado no laboratório. Aí eu falei, não, isso então agora é incerteza experimental. Não pode. Entendeu? Como é que eu estou tendo atrito que ajuda, entendeu? Isso tem que ser irreversível. Aí eu cheguei no laboratório e obtive a mesma coisa. Eu falei, não, agora é incerteza experimental. Mas depois eu comecei a pensar, é óbvio que isso pode acontecer. Por exemplo, quando você tem um escoamento a baixas velocidades superficiais. Como assim? Você tem pouco atrito do líquido da água, né, do fluido parietal com a parede. Pouco atrito, entendeu? O que acontece? O que está dominando aí? É a tensão cisalhante interfacial. Entendeu? É o cisalhamento entre óleo e água. Só que como o óleo é mais leve do que a água, né, por efeito de flutuabilidade, ele leva a água com ele. É como se você colocasse uma boia no meio e essa boia vai puxando a água. Então, na verdade, o atrito estava favorecendo o escoamento. Estava indo sozinho o negócio. Mais ou menos. Não é bem isso, porque você tem que estabelecer o padrão, mas brincando um pouquinho, mas mais didaticamente, era isso que eu estava obtendo, né? E obtive tanto teoricamente quanto experimentalmente esse resultado. Isso tudo devido ao deslizamento interfacial, que é bastante significativo. Bom, e agora? E quanto àquele comprimento de onda mínimo teórico que está lá no critério, né? Bom, experimentalmente, nós observamos que o número de éltivos baseado no comprimento de onda para a região próxima à transição do regime anular para o regime disperso é praticamente constante igual a 2. Isso foi obtido experimentalmente, através dessa postulação. Em outras palavras, isso nos forneceu o quê? Um comprimento de onda mínimo, né, de meio comprimento de meio diâmetro. Se a gente observar os dados experimentais para comprimento de onda, aqui, ó, seria mais ou menos isso aqui, né? Por aqui, assim, ó, né? Meio comprimento seria mais ou menos por aqui, assim, ó. Olha, também está batendo com os dados experimentais que a gente levantou para comprimento de onda, entendeu? Então foi o que nós fizemos. Nós adotamos, né, no critério geral viscoso, que inclui, por definição, dados, né, propriedades geométricas e cinemáticas de uma onda cinemática. Nós então aplicamos aqui no critério uma onda de meio diâmetro de tubo, tá? E é assim que a gente aplica o critério. Resultados, finalmente, né? A última parte da apresentação, resultados. Esse resultado eu gerei recentemente. Eu peguei os dados da minha tese de doutorado e resolvi montar o gráfico com esses novos critérios que eu publiquei há pouco tempo e comparei, uma coisa que eu nunca tinha feito, com o que me pareça. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um mapa de fluxo da velocidade superficial da água pela do óleo, né? Temos aqui, por exemplo, as regiões teóricas da região de gotas, né, de óleo em água, a região teórica do padrão pistonado, né, intermitente, a região estável, que é esse triângulo aqui, mais ou menos, que é o anular estável, aqui o anular instável. O que é o anular instável? Ou a gente observa perturbações, ondas de perturbação de alta frequência, ou então a gente observa uma dispersão severa de gotículas de óleo na água, no anel de água, entendeu? Isso é o que eu chamo de anular instável. Esse aqui é só óleo e água bonitinho na parede, sem gota alguma e com aquelas ondas cinemáticas, tá? E aqui é o quê? Aqui é a dispersão de água em óleo. Então aqui o que nós temos, na verdade, é a fronteira de inversão de fase, proposta por Browner. Aqui a fronteira, simplesmente a fronteira clássica Teitel e Duckler, tá? Qualquer aluno de pós-graduação na área sabe plotar isso aqui, né? E aqui nós temos, então, o critério que eu apresentei para vocês, que eu estou propondo, usando aquela onda de 2 vezes o diâmetro do tubo, né, que é o critério invisto de Kelvin-Helmholtz, e aqui a fronteira viscosa geral, né, que separaria o anular estável do anular instável, né. Os dados, né, em azul são dados para padrão intermitente, em preto é o anular estável, e o vermelho os dados de anular instável. Então, a concordância eu creio que é bastante satisfatória, tá, do ponto de vista da aplicação, tá, de engenharia. Maiores comparações, por exemplo, aqui uma comparação um pouco mais detalhada, nós temos aqui, de novo, a velocidade superficial da água pela do óleo. Essa região à esquerda, né,
essa região à esquerda é o estratificado, escoamento anular estável, à direita o escoamento anular instável, né? A curva grossa são os dados experimentais, a curva fina são os dados, é a teoria, né? É o critério proposto. Aqui para um caso de um tubo de vidro, de 1 polegada, a viscosidade do óleo de 500 centipoase. Aqui, de novo, o mesmo tipo de representação, são os dados de Joseph, lá de Minnesota, um tubo bem menor, menos de 1 centímetro, de plástico, e um óleo bem mais viscoso, 1.300 centipoase, né? Mesma história, linha cheia, dado experimental, linha grossa, dado experimental, linha fina, a teoria, né? Não são apenas os resultados qualitativos que chamam a atenção, não são apenas os resultados quantitativos, porém os resultados qualitativos chamam mais a atenção. É muito interessante que um modelo unidimensional seja capaz de capturar essa física aqui, né? Capturar essa tendência de diminuição da região estável a baixas velocidades superficiais de água, né? Como a gente observa aqui, né? Existe a mesma tendência, né? Tá? Bom, agora chega de falar de escoamento anular. Para terminar, eu gostaria de falar sobre o escoamento estratificado. Uma análise análoga foi também levada a cabo para o escoamento estratificado, né? Temos aqui um mapa de velocidade superficial de água pela velocidade superficial de óleo. As linhas cheias aqui indicam o critério proposto, né? Aqui nessa apresentação, né? Para duas situações, uma situação onde os meus fatores de forma são iguais à unidade, ou seja, um escoamento uniforme, né? E aqui, essa mais externa, seria com a modelagem dos fatores de forma, né? Temos aqui algumas outras fronteiras para comparação, a de Browner e aqui a fronteira de Tralheiro, né? Os símbolos cheios, né, indicam padrões estratificados. Os símbolos vazados, padrões dispersos. Tá? No escoamento estratificado, né? Em comparação, pelo menos, com esses modelos da literatura, o modelo se mostrou bastante satisfatório, tá? Englobando a maior parte dos pontos e com uma acuracidade melhor em comparação com esses outros modelos. Outra coisa, nesse caso aqui do escoamento estratificado horizontal, eu considerei que o comprimento de onda é infinito. Tá? De fato, experimentalmente, a gente verifica que para o escoamento estratificado, né, o termo de tensão superficial ele é normalmente desprezível, né? Entretanto, isso aqui já é uma novidade, né? Para o escoamento, olha, levemente inclinado, nesse caso, menos 2 graus da horizontal, mesma história, uma carta de fluxo das velocidades superficiais, né? O que a gente observa quando a gente aplica o critério sem a adoção de um termo de tensão superficial relevante, ou seja, considerando uma onda longa, né? A gente obtém essa resposta aqui, ó, né? A linha cheia, né? Os dados aqui, que são o quadrado cheio, o quadrado com cruz, os círculos e o círculo com traços, são padrões estratificados, né? Os demais, né, aqui externamente, são os padrões dispersos, né? O que a gente observa é que há uma diminuição bastante significativa da região prevista para o padrão estratificado, né? Para escoamento levemente inclinado descendente, né? Se você adota uma onda curta, né? Não diria intermediária ou curta, a gente observa que a gente consegue, isso aqui é apenas estudo paramétrico, tá? Isso aqui é um estudo em desenvolvimento, paramétrico apenas. A gente observa o quê? Que a gente consegue obter melhores resultados, melhores previsões, tá? Bom, conclusões. A abordagem unidimensional do problema da estabilidade hidrodinâmica em escoamento líquido-líquido paralelo é capaz, então, de capturar o resultado preponderante de um fenômeno multidimensional, tá? Em variadas circunstâncias práticas, como nós vimos, por exemplo, na indústria de petróleo. Ondas interfaciais favorecem a estabilidade do padrão anular líquido-líquido, né? Esse efeito aumenta com o decréscimo do comprimento de onda. Efeito semelhante foi observado em escoamento estratificado levemente inclinado. Nós estamos corroborando com as observações de Ohms, né, dos anos 70. Além de efeitos não lineares, a tensão interfacial também pode contribuir para a saturação do crescimento de uma onda de perturbação em escoamentos paralelos líquido-líquido, né? A tensão interfacial ela funciona também como elemento de saturação do crescimento de uma perturbação, né? O critério de transição geral, o viscoso, proposto inclui como caso particular o critério de Kelvin-Helmholtz, é um critério único, né, e permite a análise da influência das densidades, viscosidades, tensão interfacial, fatores de forma e número de onda da onda interfacial, né?
Ou seja, ele consegue capturar uma quantidade significativa de fenômenos físicos, né, de elementos, né, de fenômenos físicos, né, relacionados à estabilidade. Em escoamento anular líquido-líquido, se um comprimento de onda teórico de 2 vezes o diâmetro do tubo é considerado como condição necessária para a estabilidade, né, a análise em vista de Kelvin-Helmholtz produz um critério de estabilidade em termos de número de Eltibus, como nós vimos, o qual está relacionado à transição para o padrão intermitente. Por outro lado, em escoamento anular líquido-líquido, sugere-se que uma onda interfacial teórica com comprimento de onda de meio diâmetro de tubo esteja relacionada à transição para padrões dispersos e semidispersos, né? Bom, em escoamento estratificado, líquido-líquido, levemente inclinado, sugere-se que a inclusão do termo de tensão interfacial, através da adoção de uma onda interfacial, né, possa propiciar um modelo mais acurado para a previsão da transição. Ok? Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, muito interessante. Pode passar para as perguntas? Alguém tem alguma questão? Professor, o senhor fala que tem uma condição de deslizamento, seria na interface entre os dois líquidos? Teria uma velocidade relativa, é isso? Não, a gente considera que na interface você tem que manter a condição de contorno de não deslizamento. O que você tem, na verdade, é uma velocidade média da fase, entendeu? Diferente. Então você obtém a velocidade in situ, que é a vazão da fase pela área de seção transversal in situ ocupada pela fase. Isso te dá uma velocidade média da fase, entendeu? Lembre-se que é uma abordagem unidimensional, né? Então você obtém a velocidade média só, né? Você não está interessado no perfil, né? Diretamente. Isso entra através dos fatores de forma. Indiretamente, como um coeficiente de distribuição. Entendeu? E aí, ou seja, a velocidade da fase óleo média é maior do que a velocidade da fase água média, por exemplo, no escoamento anular. É nesse sentido. Então, duas perguntas. Primeiro, na sua equação, você está fazendo unidimensional, mas eu não vi nenhum termo que incluísse o fato de ser uma geometria cilíndrica, né? Ela é unidimensional como se fosse igual na direção z? É assim que você está tentando tirar essas relações? É mais ou menos. Na verdade, você parte da configuração anular axissimétrica, né? E a equação de Navier-Stokes é escrita em coordenadas cilíndricas nesse sentido. Então, todos os termos, por exemplo, de tensão, por exemplo, quando você está derivando as equações, a fase do núcleo, do core, o óleo, por exemplo, não tem termo de tensão cisalhante parietal, por exemplo. Então, dessa forma, você tenta modelar o negócio. Para a água, já você tem a tensão cisalhante parietal e interfacial, né? Então, você chega numa equação, né, transiente que, digamos, é representativa dessa configuração geométrica, do padrão, né, básico que você estabelece. Só que depois você, através da linearização, através da decomposição, você obtém, na verdade, uma equação de uma perturbação na interface. Na verdade, é uma perturbação de hold-up, é uma perturbação de fração volumétrica, da quantidade que você tem das fases lá dentro in situ. Por exemplo, se for no estratificado, né, você pode, por exemplo, perturbar a altura de líquido que você tem no tempo, entendeu? Por exemplo, digamos que o líquido no início esteja ocupando 50% do diâmetro, assim, vai, no horizontal. Então você está perturbando essa altura de líquido, que no final das contas acaba representando uma onda de hold-up, uma onda de fração volumétrica de fase lá dentro. Entendeu? No final é uma equação de perturbação também. Há muito tempo atrás eu ouvi dizer que se você bombeasse óleo e água com velocidade maior, em vez de obter o padrão anular, você obteria um padrão onde você tem 4 cores de óleo envolto por água e haviam padrões. Você sabe de alguma coisa disso? Sabe, agora você me pegou, viu? Nunca ouvi falar disso daí. É possível que seja para óleos leves isso, eu acredito. Na verdade, o estabelecimento do padrão anular, ele nunca foi, que eu saiba na literatura, obtido em condições naturais.
Você só obtém esse padrão onde o óleo vai no meio e a água vai na parede se você utilizar algum dispositivo artificial para geração, um bocal injetor. Entendeu? Só que uma vez que ele é estabelecido, por isso que tem relação realmente com a forma como a gente modela, uma vez que ele é estabelecido, ele é estável. Mas a gente não entende ainda direito a física nem do estabelecimento do padrão anular gás líquido, né, que é muito mais comum. Né? Acho que o Luiz vai falar mais sobre isso. Nem essa física a gente ainda conseguiu definir direito como é que ela funciona. Quanto ao estabelecimento, quanto à hidrodinâmica do padrão anular, do ponto de vista mecânica dos fluidos, ainda tem muita coisa para ser feita, porque a gente ainda não sabe nem se ele se formaria naturalmente. Entende? É uma abordagem mais, digamos, tecnológica. A gente imagina que a gente vai gerar esse padrão artificialmente. E agora a pergunta é, será que ele vai ser estável? Será que eu vou conseguir transportar óleo viscoso num oleoduto que tem 100 km até a refinaria, por exemplo? É mais ou menos esse tipo de questão de ordem prática que a gente tenta responder, digamos, como engenheiro, né? Como o rapaz falou ontem, botando o chapéu do engenheiro. Mais alguma pergunta? Bom, Oscar, eu tenho duas perguntas. A primeira, você apresentou a equação of Sommerfeld bifásica, né, no início. E depois apresentou uma formulação de unidimensional de dois fluidos. Como os dois se relacionam? Boa pergunta. A primeira formulação que eu apresentei é uma formulação mais geral, né? Ela seria uma formulação mais clássica. Ela tem essa dificuldade a mais por nós temos duas equações de Sommerfeld que têm que ser resolvidas e acopladas, né? Mas no final das contas você termina com um problema de alto-valores, como o pessoal da área de instabilidade está acostumado a trabalhar, né? Quando você parte para o modelo unidimensional, você simplifica a matemática do problema de tal ordem que, no final das contas, você resolve uma equação não linear apenas. Você pode escolher o método numérico que você quer resolver. Qualquer um, Newton-Raphson, uma coisa assim. É extremamente banal a parte matemática nesse caso. Então, digamos que eu nunca realmente me preocupei em tipo, formalizar essa passagem do 2D para o 1D. Essa é uma coisa que realmente eu nunca me preocupei assim, com isso, porque as ferramentas matemáticas que você utiliza para resolver o problema 2D e 1D são bem diferentes. Mas para o mesmo problema físico e que você está trabalhando, o de 2D também aplica? Você poderia, acho que sim, você poderia, através do problema 2D, talvez analisar mais o detalhe do escoamento. Por exemplo, você poderia verificar, né, se você tem, por exemplo, vórtices que se formam ali no próximo da interface, que estariam relacionados a uma instabilidade linear, né? Acho que você poderia chegar a esse tipo de detalhe. Por exemplo, a gente sabe, algumas simulações numéricas computacionais, em DNS, a gente sabe que há uma série de vórtices que se formam, né, a montante e a jusante da crista da onda bambu, né? E esses vórtices poderiam estar relacionados, por exemplo, eu não sei porque eu nunca fiz esse tipo de trabalho, mas poderiam estar relacionados de alguma maneira à instabilidade do padrão, né? Você poderia chegar a esse tipo de detalhamento, né? Mas na abordagem unidimensional você não tem como fazer isso. Você pode de alguma maneira computar o efeito global desse tipo de fenômeno e talvez através de um parâmetro de parâmetro de distribuição talvez incorporar isso no modelo unidimensional, mas você nunca vai conseguir chegar nesse detalhe. Não é o objetivo da modelagem. Minha segunda pergunta é sobre a formulação de unidimensional de dois fluidos. Você vai precisar a correlação para atrito na parede e atrito interfacial? Com certeza. Eu preciso de equações de fechamento. E é uma abordagem bastante mecanicista, clássica, como se faz normalmente para escoamento monofásico. Você precisa das correlações de fechamento, com certeza. Para a interface e para o atrito com a parede. Atrito com a parede já é basicamente o que se faz normalmente. Agora, na interface ainda está em aberto isso. Porque você tem não apenas... você não tem uma interface lisa, na verdade. Você tem uma interface normalmente ondulada e muitas vezes você tem situações ainda de algumas gotículas ainda dispersas, né, em torno da interface. É muito comum isso. Por exemplo, para a aplicação de modelo de dois fluidos, eu estou dizendo.
Então, por exemplo, se você pegar o fator de atrito real obtido no laboratório e fizer essa razão sobre o fator de atrito modelado como se eu tivesse uma interface lisa, essa razão pode chegar a 50 a 60 vezes. Entendeu? Então, ainda está em aberto a modelagem, ou seja, essa parte de desenvolvimento de modelos, né, de correlações para a previsão de tensões cisalhantes ainda está em aberto na área interfacial. Né? Tá, mas ele, no seu critério final geral que chegou, sim, mas ele não aparece. Não aparece, mas está implícito. Tá. Eu preciso resolver isso. Obrigado. Mais alguma questão? Oscar, muito obrigado. Achei super interessante. Fiquei contente de ter convidado você mesmo para dar uma palestra aqui. Eu agradeço. Bom. E eu fiquei muito bem impressionado com uma curva, que realmente tinha uma curva tracejada, que fazia uma coisa assim, e uma outra curva que passava muito melhor ao longo dos pontos. Na verdade, mas eu não peguei toda a explicação. Eu queria só entender, na verdade, a diferença entre aquelas duas curvas é que você levou em conta o escorregamento entre as duas interfaces. Exatamente. Tá, mas aí quando você escolheu esse escorregamento, você escolheu para ficar bem na curva ou você já tinha um valor de escorregamento a priori? Já vou te explicar. Deixa eu só colocar ela aqui. Essa daí é. Então, essa curva aqui é a curva do modelo homogêneo. Você considera que não há deslizamento. Então, digamos, nesse caso, o roll-up não é uma incógnita. Você já conhece ele a priori. Tá? Então, essa curva aqui você pode plotar tranquilamente segundo o modelo homogêneo. Essa daqui, que é a linha cheia, o roll-up, ele, digamos, como é que eu posso dizer? Ele foi indiretamente ajustado através da obtenção da velocidade da onda cinemática. Então, quando eu faço esse ajuste aqui, velocidade da onda cinemática, entendeu? Mas essa equação, ela veio dessa daqui, ó, da derivação dessa daqui. Então, em outras palavras, eu obtive os meus parâmetros de ajuste, S0, Q e M, que me permitem calcular, através da solução numérica dessa equação, o roll-up. Então, na verdade, o roll-up ele é calculado. Mas esses parâmetros são ajustados? Ajustados, com dados experimentais. Com dados experimentais, é uma correlação, mas não os daquela curva. Mas não os daquela curva. Não daquela curva, tá de jeito nenhum. Tá certo. De jeito nenhum. Não, tá bom. Então tá. Então, bem legal. Parabéns. Obrigado. Eu tenho uma pergunta também. No caso do padrão anelar, eu fiquei pensando naquilo como um sistema. E aí, eu não sei se o pessoal da área também pensa assim, se essa é uma explicação, mas o sistema que consome menos energia para escoar é o que põe o fluido viscoso no meio, onde tem menos gradiente de velocidade. Né? Então, seria... Você fala quanto ao mecanismo de formação do padrão? Não de formação, mas de por que ele existe. Né? De como que eu justifico que no fluido que seria estratificado, eu jogo o mais viscoso possível. Você diz assim, a natureza vai buscar o jeito mais fácil. Né? Então vai ter que ser o fluido que vai dissipar menos energia que vai para a parede. Isso que você está dizendo? Isso, é isso que eu estava imaginando. Pode ser entendido assim. O Joseph já publicou um trabalho onde ele expôs esse tipo de argumentação energético. Minimização da entropia. Por aí. Mais alguma questão? Nesse caso, como é que você explicaria, no caso de que você tem o óleo menos viscoso, que você não forma um padrão estável com Coronal Flow? Aí a explicação vai para as concluir. O óleo menos viscoso? Ainda mais viscoso que a água, mas não, porque o meu entendimento é que só forma Coronal Flow, é verdade. Bastante viscoso. Mas esse argumento seria válido também se o óleo for mais viscoso que a água, mesmo com mais alta viscosidade. Não, mas aí você tem outra coisa. Nesse caso, isso eu nunca fiz esse tipo de análise, mas eu vou me alicerçar num trabalho publicado pelo Joseph a respeito. Ele concluiu que o fluido mais viscoso ele sempre vai ficar no centro. Ele sempre vai ficar no centro. O que explica, inclusive, por que no escoamento anular gás líquido, o gás é que vai para o centro. Porque ele também é um fluido mais viscoso, efetivamente falando. No caso de você ter, por exemplo,
um escoamento, quando você vai diminuindo a viscosidade do óleo, cada vez ele vai ficando mais instável. Isso a gente, inclusive, obtém aqui pelo modelo. Quanto menor a viscosidade do óleo, essa região aqui, ó. Não, cadê? Aqui, ó. Se você for diminuindo a viscosidade do óleo, Luiz, essa região aqui vai diminuindo aqui, ó. Entendeu? E essa fronteira, e também, ou seja, isso aqui vai se aproximando, essa aqui vai se aproximando dessa e essa vai sumindo. Isso o modelo captura, em função ou seja, da viscosidade, da diminuição da viscosidade, né? Isso o modelo captura, ele vai ficar cada vez mais instável, né? O que acontece é que chega um momento, né? Onde você vai ter talvez uma relação energética relacionada talvez à interface. Digamos, quando você for analisar talvez a energia interfacial, talvez ela entre, né, na parada e ela vai tender a virar uma gota, talvez. Né? Talvez aí você tenha uma energia interfacial maior, né, nesse caso. Né? Você tem uma tendência de ruptura, né, e energeticamente falando, digamos, ele seria mais estável se você tivesse com gotas ali de óleo, e não uma fase separada, né? Talvez nesse sentido. Eu tenho visto alguns trabalhos na área, na parte de... A Browner faz isso, né? Na parte, por exemplo, de cálculo da energia interfacial, por exemplo, para geração de fronteiras de inversão de fase. O critério dela é baseado na energia interfacial. Talvez seja relacionado, talvez seja por aí. Mas no seu ponto de vista mais global, por exemplo, outros contra-exemplos, no caso você tem escoamento estratificado, você falou no caso anular gás líquido, você tem nas situações de escoamento estratificado. E por esse argumento, também, por que não seria sempre anular? Então? Você fala no gás líquido? No gás líquido. No estratificado, tipo na horizontal. Estratificado. Se você for usar esse argumento como um princípio básico filosófico, por que não seria então sempre anular? Basicamente é uma boa pergunta, porque... Depende do regime de escoamento. Se você pensar em equilíbrio de forças, eventualmente a força viscosa deixa de ser a mais importante e as forças de inércia passam a ser mais importantes. A gente trabalha assim. Na verdade, o critério de estabilidade que eu propus aqui é um balanço de forças, né? Então, na verdade, pode ser por esse prisma, né? Ou seja, você está numa situação, por exemplo, em termos de mapa, né? Você está numa região onde, digamos, em termos de balanço de forças, existe uma tendência de estratificação. Gravidade, por exemplo, é mais preponderante. Você pode ter por exemplo, aqui, né? Talvez as forças devido à intensidade turbulenta sejam mais preponderantes, então ela tende a sempre romper essa gotícula, né? Aqui você já tem o quê? Fenômenos que estão relacionados ao que a gente conversou, né? Mas depende do regime, né? Não, mas é uma estabilidade local em termos da gotícula. O argumento que foi levantado aí como um argumento filosófico, minimização da dependência de energia global no escoamento, aí, por exemplo, no caso, voltando ao exemplo do gás líquido, no caso do gás líquido, o gás é menos viscoso. Então, se você for usar o argumento, você teria o gás na parede e o líquido não. Na verdade, no caso do gás... Na verdade é o contrário do que Você tem tensão viscosa, né? Viscosidade du dy. Só que o que importa é a quantidade de movimento. Aí você põe um ρ aqui, um ρ aqui, isso aqui é viscosidade cinemática. Não, mas a perda de carga é viscosidade dinâmica. Perda de carga, se você fizer um balanço de escoamento laminar, a perda de carga numa tubulação, que vai te dar a perda de pressão e daí vai te dar a perda de energia, envolve viscosidade dinâmica, não tem nada a ver com a viscosidade cinemática. Mas em termos de difusão de... Não, mas faz um balanço. Aliás, é um exercício simples de fazer, eu não sei, nunca fiz, mas se você fizer balanço simples, maneira de escoamento laminar, estratificado, e agora imagina o mesmo escoamento laminar com outro padrão, agora anular. Se você fizer a perda de energia que você vai ter, vai ser essencialmente o produto da perda de pressão vezes a velocidade. Se você fizer isso, no caso óleo, água, e no caso gás líquido, vão aparecer só a viscosidade cinemática, perdão, a viscosidade dinâmica, não aparece a viscosidade cinemática, e a impressão que eu tenho é que o argumento viraria ao contrário, no caso gás líquido. Não sei porque eu nunca fiz, mas digamos, esses argumentos filosóficos meio globais, às vezes funcionam. Às vezes falha, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu vou aproveitar justamente esse gráfico que você está mostrando e perguntar o seguinte: como é que você conseguiria, será que você não conseguiria alguns adimensionais que pudesse transpor essa informação para outros padrões?
Então, isso já foi proposto na área e há um conjunto de adimensionais que são utilizados para cartas, né? Tem um que é baseado no número de Froude modificado e realmente a carta ela fica mais genérica. Você pode transpor ela de fato para situações mais variadas. Entretanto, a conclusão final a respeito disso, pelo menos pelo que eu tenho lido, é que na verdade não há como você representar em 2D todos os fenômenos que ocorrem normalmente. São variadas situações que nós temos aqui, padrões diferentes, com forças diferentes agindo. Cada padrão tem sua dinâmica, entendeu? Então, digamos, melhora sim, não estou dizendo que não, é uma boa ideia do ponto de vista da engenharia, sem dúvida. Entretanto, hoje em dia o que está vingando é você ter o seu modelo implementado. Seu modelo mecanicista implementado, que leva em conta toda essa física da melhor maneira possível, né, dentro de uma abordagem dimensional, e aí, digamos, você gera a sua carta para o seu problema. Entendeu? Aí, nesse caso, ela pode ser dimensional. Porque, você entendeu? Você, tipo, eu estou enfrentando tal situação, então eu vou lá e gero minha carta para aquela situação. Isso é o que eu tenho visto de mais recente. Eu vou transpor, por exemplo, a ideia que existe em combustão. Nós temos um gráfico parecido, tá certo? Que são chamados diagramas de combustão. E os eixos são valores adimensionais. E isso a gente faz com que, dependendo em que faixa nós estamos, certos modelos são válidos, certos modelos não são válidos. Então isso poderia, por exemplo, inclusive orientar quais são os modelos que você poderia usar. Interessante. Entendeu? Nesse sentido. Entendi. Legal. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer novamente o palestrante. Obrigado. Bom, gente, vamos fazer um intervalo para o café. A gente retorna às 10h15. Um último aviso de ordem administrativa. Se alguém tem uma ficha de inscrição e ainda preenchida, ainda não entregou na secretaria, podia fazer o favor de entregar, ainda está em tempo. É só isso. Muito obrigado.